Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Show de bola, concurseiro. Vamos lá. Direitos humanos em exercício. Vamos tratar agora dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Existem 3 sistemas de proteção reconhecidos dentro da sistemática dos direitos humanos. E isso, quando a banca cobra, basicamente ela não termina aprofundando muito dentro de um sistema. Assim, vou trazer o africano, Não, não. Quando ela quer cobrar um sistema específico, ela cobra o nosso. E é ali o Pacto de São José da Costa Rica, que é o nosso sistema interamericano. Beleza? Então vamos lá. Ao lado do sistema global de proteção dos direitos humanos, existem os sistemas regionais. Os principais sistemas regionais de proteção de direitos humanos, não incipientes, são, exceto, bem tranquilo aqui, letra B, o asiático. Por quê? Porque o africano existe, o europeu existe e o interamericano existe. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um sistema global, seria aqui o da ONU, aí eu teria o africano, o europeu e o interamericano. Esses sistemas, eles trabalham em conjunto, eles não se excluem. Aqui a ideia é de complementariedade. Complementariedade, beleza? Aqui o sistema é de complementariedade. Então aqui é toda essa sacada de complementariedade. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir. O Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos pode apresentar diferentes âmbitos de aplicação. Daí falar no Sistema Global Regional de Proteção aos Direitos Humanos. O Sistema Global é o sistema da... Muito tranquilo essa daqui, né? Muito tranquila. Organização das Nações Unidas, né? Tá aqui, ó. Organização das Nações Unidas... Organizações das Nações Unidas. Pronto. Então só pode ser letra B ou letra C agora. Vamos lá. Junto com o sistema global, surgem os sistemas regionais de proteção que buscam internacionalizar os direitos humanos no plano regional. No plano regional, o Brasil faz parte da 2, Organização dos Estados Americanos. Aí ele diz, assinale a alternativa e completa corretamente as lacunas. Letra B, questão aqui também muito tranquila mesmo. 3. Ao lado do sistema normativo global, surgem os sistemas regionais de proteção que buscam internalizar os direitos humanos no plano regionais. Nessa óptica, os diversos sistemas de proteção
de direitos humanos interagem regionalmente em benefício dos indivíduos nos estados nacionais. Estes são a lógica e o conjunto de princípios próprios dos direitos humanos. Isso aqui é a Flávia Piovesan, professora de Direitos Humanos. Para a Flávia Piovesan, a relação entre os tratados internacionais sobre direitos humanos e as legislações locais deve o quê? Vamos lá. Privilegiar as normas internacionais? Não. Aqui, a ideia é de complementariedade. É a ideia de complementariedade. Aí, priorizar a legislação local? Não. Aqui tem que ter um diálogo entre sistemas. Diálogo entre os sistemas. Eles não se excluem. Diálogo entre sistemas. Preservar a soberania nacional. Veja, aqui, apesar de ter aqui preservar a soberania nacional, na realidade é cooperação internacional. Cooperação internacional. Cooperação internacional. E letra D, permitir eventuais descumprimentos? Não, aqui tem que ter uma harmonização. Não está errado. Então, sobrando para a gente aqui, assegurar a complementariedade. Também outra questão muito suave, muito tranquila. Julgue o item subsecutivo a respeito de aspectos gerais históricos dos direitos humanos. As três vertentes de proteção internacional da pessoa humana, a saber, os direitos humanos, o direito humanitário e o direito dos refugiados, foram consagrados nas conferências mundiais da última década de 90. Não obstante, a implementação dessas vertentes deve atender às demandas de cada região, africana, europeia, interamericana, mesmo que não haja um sistema regional de proteção. Então, perfeita aqui, toda completinha, sem muita firula. Questão 5. É sabido que, concomitantemente ao Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, subsistem atualmente 3 sistemas regionais, principais de proteção a eles, quais sejam os sistemas africano, europeu e interamericano. Destaca-se dentro do sistema interamericano a Convenção Americana de Direitos Humanos, adotada em 1969, durante a Conferência Intergovernamental celebrada pela Organização dos Estados Americanos, a OEA. A respectiva convenção estabeleceu em seu âmbito a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, as quais podem ser definidas como mecanismos de monitoramento e implementação dos direitos nela estabelecidos. Quanto a esses 2 aparatos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, é correto afirmar que a competência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos alcança apenas os Estados-partes da Convenção Interamericana, né? Então, aqui não. É os Estados da OEA. Então, aqui esse apenas terminou tornando a questão errada. Letra B. De acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, apenas os Estados-partes e a Comissão Interamericana podem submeter o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, podendo esta, em reconhecimento da violação do direito protegido, determinar uma reparação do dano e, inclusive, pagamento de indenização à parte lesada. Letra B, perfeita. Letra C. A decisão da Corte Interamericana possui força jurídica vinculante e obrigatória, passível de recurso. Na realidade, a decisão da Corte não cabe recurso. Esse é o erro, não cabe recurso. A decisão é o que a gente chama de decisão definitiva. É uma decisão definitiva. A Corte Interamericana de Direitos Humanos pode substituir os tribunais internos e funcionar como tribunal de recurso e cassação de decisões proferidas no plano do ordenamento jurídico. Nada a ver, está tudo doido aqui, está erradíssima. O esgotamento de todos os recursos na jurisdição interna não constitui requisito fundamental para a admissão da petição ou de comunicação de violação de direitos humanos à Comissão Internacional de Direitos Humanos. Errado também, porque eu só posso acionar a comissão depois do esgotamento de todos os recursos da jurisdição interna. Por isso que essa questão, essa alternativa, ela está errada. Eu tenho que extinguir todos
eu primeiro tenho que procurar o Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia, tudo aqui. Se não resolver aqui, aí sim, eu vou e recorro à Comissão Interamericana. Questão 6. Com a Organização das Nações Unidas de 1945, surgiram declarações, resoluções e tratados internacionais que passaram a se ocupar da proteção da criança no âmbito global, aliados aos sistemas regionais de direitos humanos. Dentre eles, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, em seu artigo 25, expressa que todas as crianças nascidas, dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. O referido artigo declara ainda que a maternidade e a infância têm direito a cuidados especiais, né? Vamos ver aqui. Tem direitos e cuidados e esse I aqui vai ser o quê? Cuidados e assistência especial. Só complementar, né? Aquele tipo de questão que é como se fosse uma questão de complementar. Então, é cuidados e assistência especiais. Questão 7. Vamos lá. Sob a inspiração do ideal liberal e individualista, esse organismo internacional tem salvaguardado o valor da liberdade e sua projeção na esfera privada e familiar, afirmando o direito de todo e qualquer indivíduo de desenvolver sua personalidade. Com base no princípio da proporcionalidade, tem invalidado interferências estatais abusivas, a proteger de forma indireta os direitos sociais. Tem entendido que o direito à vida privada requer não apenas obrigações negativas, ou seja, um não fazer do Estado, mas ainda prestações positivas, condenando a omissão estatal quando afrontam o direito à vida privada. Por exemplo, degradação ambiental causada por uma empresa. A referida instituição, a banca vai estar querendo saber que instituição é essa, é movida pelo respeito à vida. Ela é movida pelo respeito à vida privada e pelo ideal liberal individualista, com princípios basilares. Então, aqui foi, mais uma vez, a banca trouxe a professora Flávia, né, e pergunta aí, assinala a instituição a que o texto acima se refere. Então, muito aqui, ó. Veja, a ideia todinha aqui, ela terminou já trazendo aqui o bisuzaço, né, com base no indivíduo desenvolver salvaguardas individuais. Talvez que ele traz aqui exatamente o quê? A Corte Europeia de Direitos Humanos. Não é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, porque é a Corte Europeia, não é o Tribunal Penal Internacional, porque é a Corte Europeia, e Corte Interamericana de Direitos Humanos também não é, porque é a Corte Europeia. Veja, aqui é aquele tipo de questão que termina derrubando a maioria da galera. Então, pode ficar tranquilo, não fica assustado. Esse é aquele tipo de questão que praticamente ninguém vai estar por dentro, porque é uma questão, um nível muito difícil, né? Aqui o cara tem que estar, né? Vamos lá, questão 8, seguindo. No que se refere ao Sistema Europeu de Direitos Humanos, assinala a opção correta. O protocolo número 13 de 2002 admite a pena de morte apenas em tempos de guerra. O protocolo 13 de 2002 admite a pena de morte apenas em tempo de guerra. Veja, aqui, esse protocolo, ele traz a abolição total da pena de morte. Abolição total da pena de morte. O protocolo 4 de 1963 admite a expulsão coletiva de estrangeiros, desde que observados os trâmites fixados pela legislação do Estado parte. Veja, aqui, na realidade, esse protocolo ele proíbe a expulsão. O protocolo 7 de 1984 prevê que, no caso de condenação por infrações de menores, assim definidos em lei do Estado parte, e no caso de condenação aplicada pela mais alta corte do Estado parte, exceção ao direito ao duplo grau de jurisdição em matéria penal. Exatamente. Esse protocolo número 7, ele trouxe aí a ideia do duplo grau de jurisdição no nosso sistema de direitos humanos, no sistema europeu, no caso.
Além das manifestações dos Estados-partes, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem pode admitir apenas petições das organizações não governamentais e coletividades de grupos minoritários. Não, não é só isso. Eu tenho também as petições individuais de pessoas. É como nossa aqui, são as petições individuais. E a Convenção Europeia dos Direitos do Homem veda qualquer restrição no território por ela abrangido. A atividade política de estrangeiros. Não. As restrições são possíveis, sim. Restrições são possíveis. As restrições são possíveis. Então, aqui, questão 9. Assinala a opção correta relativamente aos mecanismos de implementação dos direitos humanos no plano internacional. A Corte Europeia de Direitos Humanos julga exclusivamente demandas de indivíduos contra estados. Não. Na realidade, é tanto estados e indivíduos particulares, né? Não é só exclusivamente. Está errado aqui. Na atualidade, existem apenas 2 cortes regionais em funcionamento, a Corte Interamericana e a Corte Europeia. Não, ainda falta a Corte Africana, mais a Corte Africana. Eu tenho aqui a Corte Africana. A Comissão Europeia de Direitos Humanos é um órgão de conciliação e mediação do Sistema Europeu de Proteção. Veja, a Comissão Europeia é um órgão que não existe mais. É um órgão que já foi extinto. Então, por isso que essa questão está errada. A Corte Europeia de Direitos Humanos dispõe de competência consultiva. Sim, é uma competência consultiva. Ela tem. Decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são passíveis de recurso na Corte Internacional de Justiça. Não existe recurso. Então, são irrecorríveis. Por isso que essa daqui está errada. Questão 10. Os sistemas internacionais de proteção de direitos humanos são o conjunto de normas, órgãos e mecanismos internacionais surgidos a partir de 1945, com o intuito de promover a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. É correto afirmar que, na atualidade, existem, vamos lá, bem questão bem tranquila, né? Não tem muita conversa. Então, são 3 sistemas, um interamericano, um europeu, um africano e o sistema das Nações Unidas. Já vou direto ao ponto da nossa questão, sem perder tempo. Vamos lá, questão 11. Dentre os enunciados abaixo, somente estão corretos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, na opinião consultiva número 7, decidiu que cabe aos Estados a decisão sobre a auto-aplicabilidade das normas internacionais de direitos humanos. Não. Aqui o certo não cabe a decisão, não, e sim o controle das decisões. O controle das decisões, e não as decisões em si. Isso que a 1 está errado. No sistema regional europeu de direitos humanos, a demanda individual pode ser considerada inadmissível se o prejuízo causado à vítima pela violação de direitos humanos for considerada insignificante. Vamos lá, vamos pensar aqui. Mesmo que a demanda seja insignificante, eu posso deixar à parte, eu posso excluir essa apreciação. Veja, preste atenção, ó. No sistema regional europeu de direitos humanos, a demanda individual pode ser considerada inadmissível se o prejuízo causado à vítima pela violação de direitos humanos for considerado insignificante. Perfeito. Só é você lembrar do princípio da insignificância. E a violação foi insignificante, para quê? Eu vou movimentar uma Corte Internacional de Justiça para resolver uma demanda insignificante. Beleza? Então, a 2, no caso aqui, está correto. Vamos lá, 3. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos possibilita a adoção de medidas de restrição e suspensão de qualquer direito em situações excepcionais que ameacem a existência do Estado democrático. Não é de qualquer direito. Não é de qualquer direito. São direitos. E por quê? Porque existem direitos que não podem ser derrogados, ou seja, retirados. É o que a gente chama de direitos inderrogáveis. Inderrogáveis. Beleza? Inderrogáveis.
Vamos seguir? Aí, aqui, deixa eu só colocar aqui, ó, tá errado a 3 e a 4. O Sistema Regional Europeu de Direitos Humanos adotou a chamada satisfação justa e equitativa para exigir dos Estados infratores a reparação completa e integral de todo tipo de violação de direitos humanos. Esse todo tipo, eu já fico assustado já. Ele fala todo tipo de violação de direitos humanos, apontado pela Corte Europeia. Veja, aqui, na realidade, não é todo tipo, não. Não é todo tipo de violação, porque a gente viu que as insignificantes não são avaliadas. Por isso que essa aqui está errada, então apenas a 2 está correta. O Brasil tem participado ativamente das Organizações dos Estados Americanos, desde a sua criação em 1948. A estrutura da OEA inclui o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, um dos sistemas regionais de direitos humanos, juntamente com o Sistema Europeu e o Sistema Africano. Esses sistemas garantem a prevalência dos direitos humanos nos respectivos continentes, quando os Estados falham em seu dever de proteger e promover os direitos no próprio território. A respeito desse, julgue certo ou errado. O Brasil é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e reconhece a competência obrigatória, sim, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Perfeito aqui a letra, no caso, a alternativa, A alternativa. Vamos lá, vamos seguir. Em análise em comparação entre o sistema global e o sistema regional interamericano de proteção dos direitos humanos, é correto afirmar que o Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos é coordenado pela Organização dos Estados Americanos. Não, aqui já está tudo, tudo trocado. Aqui é a ONU, Aí aqui eu tenho o Protocolo de São Salvador, é um protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, não tendo, porém, sido promulgado no Brasil. O Brasil adotou, sim. O Brasil absorveu o protocolo facultativo que trouxe ali direitos sociais. O Protocolo de São Salvador trouxe direitos sociais. Por isso que é chamado de facultativo, porque nem todo país era obrigado a assumi-lo. Tanto o sistema global quanto o sistema interamericano de proteção de direitos humanos possui como principal referência a Convenção Americana. Não. Como é que o global é? Não, nada a ver. Errado, errado. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais compõe o sistema global de proteção, ok. E garante o direito a todos os povos à autodeterminação. Perfeito, aqui a letra D. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é órgão do sistema global. Pô, se é interamericano, como é que é do global? Então, a gente já sabe que está errada a questão. O Sistema Africano de Direitos Humanos surgiu por meio de... Aqui é aquele tipo de questão que o aluno ou não sabe e acabou. É que derruba todo mundo. Na realidade, foi essa Carta de Banjul, em 81 que foi que iniciou aí o sistema africano. E a nossa última questão, também muito tranquila, a Carta Africana de Direitos Humanos é um documento regional de proteção de direitos humanos que equivale no sistema interamericano à Convenção Americana de Direitos Humanos. Um direito expressamente protegido na Carta Africana, olha só, aqui só se acaba já tiver, não estou fazendo nada, vou estudar a Carta Africana, que encontra correspondência com o Pacto de São José. Então, veja, aqui saúde física e mental, na realidade, que todos eles falam de proteção à família. Todos os pactos falam de proteção à família. Todos. Beleza? Então, pau na máquina. Eu encontro vocês em outra aula. Tamo junto. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra tribo!